Oxi, alguém viu um coelho passando por aqui? Ué, nossa, uma câmera aqui? É o escanteio curto, ô louco? Salve, salve meus batedores de escanteio, tudo bom com vocês, gente? Bom, essa provavelmente foi a minha pior sketch até hoje de início de vídeo. Mas pra quem não entendeu a piada do coelho, hoje a gente vai falar de ninguém mais, ninguém menos que o Coelho, o nosso queridíssimo América Mineiro, um dos maiores times de Minas Gerais e um time muito tradicional que viveu fases ruins. E a gente vem aqui para explicar desde o nascimento do clube até os dias atuais. Vamos que vamos? O clube nasceu no dia 30 de abril de 1912, sendo fundado por integrantes principalmente da Rua Bahia e da Rua Timbiras, lá em Belo Horizonte. Então eles eram formados por amigos, como muitos clubes eram formados na época, né? Porque eles eram basicamente clubes amadores e as cores originais do clube eram o verde e o branco. E o preto veio depois como uma cor complementar para ajudar na composição dos uniformes. É importante dizer que em 1913 já ele se fundiu com Minas Gerais Futebol Clube e assim o elenco cresceu e assim o América começou a ganhar corpo e a virar um clube de futebol perigoso. Nessa mesma época também houve uma adesão bastante considerável de jogadores do Atlético Mineiro, que já era um clube que existia, indo para o América por algumas questões internas do Atlético Mineiro, o que leva a gente a 1914 para a primeira grande vitória do nosso querido Coelho, que foi justamente por 1-0 em cima do Atlético Mineiro, e foi assim que a gente começa a história do nosso querido Coelhão. Bom, vocês devem lembrar do meu último sem marcação, que foi também o primeiro, nosso novíssimo subquadro do escanteio curto, o fato escanteado, e eu já vim trazer o primeiro fato escanteado sobre o América Mineiro para vocês. Assim como as cores verde e branco foram escolhidas por sorteio, o nome América Mineiro também foi puramente escolhido por sorteio, com nomes como Arlequim, Guarani e Timbira. O que acabou sendo contemplado no sorteio foi a América e é assim que a gente conhece o clube até hoje, puramente por sorteio. Bom, a gente parou em 1914, esses foram os primeirinhos anos de existência do clube, até que a gente chega em 1915, quando o clube começa a despontar e começa a virar o América que a gente conhece hoje. Primeiro de tudo que já em 1915 eles ganharam de 3-0 de um time que era considerado imbatível pelas pessoas de Minas Gerais, que era... Rufem os tambores, Pedrão, vem comigo. O clube com talvez o melhor nome da história, a equipe dos ingleses da mina do Morro Velho. Sim, era uma equipe composta só por ingleses que moravam ali na região, obviamente perto da mina do Morro Velho. E era um clube muito bom, até porque na Inglaterra inventou o futebol, mas a gente que ensinou o mundo a jogar futebol, nunca se esqueçam disso. Mas eles que inventaram, então eles tinham um tempo a mais para ter treinado, então obviamente eles eram muito bons. Mas o América bateu eles por 3-0. E com essa base desse time, eles foram se organizando. Em 1916 eles montaram um time que foi campeão do Mineirão daquele ano e dos 9 Mineirões subsequentes. Ele foi simplesmente decacampeão seguido do Mineiro, sendo 6 vezes dessas 10 invicto. Ou seja, ele simplesmente destruiu por uma década o futebol de Minas Gerais. E vale aqui lembrar, como eu já falei no vídeo dos nossos artilheiros esquecidos, foi o último que eu postei na semana passada, naquela época os estaduais tinham um peso enorme para o futebol brasileiro. O próprio Brasileirão ou qualquer campeonato nacional ou mesmo internacional ou não existiam ou estavam em fases muito rudimentares, e por isso o grande prêmio, a grande taça a ser cobiçada eram os estaduais, e portanto ter um decacampeonato seguido de um estadual num estado que, vamos lembrar, em 1915, 1916, Minas Gerais já era um dos maiores estados do Brasil, já era um estado importantíssimo para o Brasil. Então ter um decacampeão num dos maiores estados do Brasil transformou a América num clube gigante. Inclusive esse decacampeonato só foi igualado pelo ABC de Natal. E vale lembrar ainda que depois de 1925, que foi o último título desse decacampeonato, em 30 eles ainda conseguiram um vice, porque eles não cansaram de ganhar nessa época. Inclusive, vocês devem lembrar de outra história do nosso vídeo do Trio Maldito, que o Cruzeiro deixou o Atlético golear o Cruzeiro para o América parar de ganhar título. Então assim, lembrem de ver os outros vídeos e fica aí o nosso pinguinho de conhecimento sobre o estadual de Minas Gerais.
Não contente com essa dominância de simplesmente 10 títulos seguidos, no meio disso tudo, o América inaugurou em 1923 o primeiro estádio gramado de Belo Horizonte, ou seja, o primeiro estádio com grama de verdade para ser jogado futebol. Inclusive, esse estádio gramado foi inaugurado numa série de amistosos contra o América do Rio. Foi América contra América. A verdade é que o América ganhou do América e o América claramente deixou o América no chinelo. E o América triunfou muito em cima do América, vocês sacaram? Bom, a verdade mesmo é que o primeiro jogo, o América Mineiro, não conseguiu triunfar em cima do América Carioca, mas no segundo jogo o América Mineiro ganhou por 4-2, conquistando sua primeira vitória interestadual no meio dessa boníssima fase que até hoje é a maior fase da história do clube. Mas não contentes com essa inovação, em 1929, logo depois do fim dessa grande era, e um pouco antes daquele vice-campeonato que eu já falei, eles venderam esse estádio, compraram um novo, que o Pedrão vai colocar aqui na tela, eu boto fé que ele vai obedecer o que eu falo. Mas eles compraram um novo estádio que ficou conhecido como Estádio Alameda, foi por muitos anos um dos estádios mais famosos do Brasil. Bom, com a inauguração do Alameda, a gente entra na famosa Era Alameda, do América Mineiro. A Era Alameda basicamente consiste dos anos 30, 40 e 50 na história do clube e tem esse nome justamente por causa do estádio. E é aí que a história do América começa a ficar complicada. Dá pra perceber que o América teve um início muito vitorioso e tinha tudo para ser um dos maiores clubes do Brasil até hoje, porque em poucos anos de fundação, em 4, 5 ele já estava sendo campeão estadual e meteu esse decacampeonato. Só que na década de 30, o futebol mineiro começou a ter uma época conturbada, porque foi quando começou a ter as discussões sobre profissionalização do esporte, o que levou eventualmente a Minas Gerais ter 2 campeonatos estaduais, que eram meio que considerados campeonatos válidos, assim, não aos olhos das entidades, mas aos olhos do povo, que é o que conta, né? E isso levou o América a jogar 10 anos de vermelho, uma cor nada a ver, mas em protesto à profissionalização do esporte. E justamente foi isso que segurou a América por muitos anos, porque como ele era bastante contra a profissionalização do esporte, isso acabou não preparando ele bem o suficiente para essa transição, porque obviamente hoje em dia a gente sabe que mais profissional do que o futebol é hoje em dia é difícil de ser, considerando os salários que os jogadores ganham. E justamente eles não conseguiram fazer essa transição tão bem do futebol amador para o futebol pago. Passado toda essa fase conturbada que foi o início da queda do América, a gente entra nos anos 40, que foi marcado por basicamente 2 acontecimentos: o campeonato invicto de 48 que o América meteu e a reinauguração do estádio Alameda, que antes abrigava 2.000 pessoas e agora passaria a abrigar 15.000, levando para a década de 50, onde o América conquistou mais um título mineiro, dessa vez perdendo um jogo só. E a gente pode ver que apesar dos pesares, apesar de toda essa conturbação, o América ainda conseguiu manter uma certa expressão em Minas Gerais. Obviamente, se ele mantivesse isso até hoje, por exemplo, ele talvez seria o maior clube de Minas. Mas ele já deu uma caída do decacampeonato para conquistar um campeonato estadual em cada década. Mas calma que piora. Na década de 60, a gente começa a era Mineirão do clube. E aí vocês podem ver que pela troca do estádio, talvez vocês já possam perceber que o América vai começar a tomar mais porrada da vida. O clube que até ali provavelmente era visto como o maior de Minas, pela chuva de títulos que teve, começou a ter seus principais golpes baixos. Bom, o que aconteceu foi que na década de 60 foi quando o América realmente começou a cair de vez para chegar até o nível que ele infelizmente está hoje. O clube, que já era visto como talvez o maior, ou pelo menos um dos maiores de Minas Gerais, dissolveu a sua base, novamente fruto também desse lado do América que não soube lidar com o futebol profissionalizado e com o futebol lotado de investimentos, e em 1964 ele dissolveu a base e acabou perdendo um jogador para o Cruzeiro, que talvez alguns dos mais historiados devam conhecer, não fez muito sucesso, chama Tostão, simplesmente um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Na verdade era para ter sido do América, mas o América acabou jogando ele fora. Bom, para o nosso segundo fato escanteado e último do vídeo, a gente queria fazer um levantamento de jogadores revelados pelo América, até porque logo depois desse acontecimento com o Tostão, fica esse gosto ruim na boca do América, né, de ter jogado fora um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira e do Brasil. Mas desde então, desde que o América começou a investir novamente na base, ele revelou vários nomes importantes. O América também revelou o Palhinha, o Gilberto Silva, o Alex Mineiro,
e, mais importante de todos, o Euler, o filho do vento. Isso tudo lá para a década de 80, 90. Enquanto, mais recentemente, mais nesse século, ele revelou grandíssimos nomes do futebol brasileiro, como o Fred, que é o ídolo do Fluminense e que jogou muito, inclusive no futebol mineiro, pelos outros dois rivais da América. O Richarlison, o nosso pombo, que joga muito no Everton hoje em dia. O Danilo, atual lateral da Juventus. E o maior de todos eles e mais importante, o nosso queridíssimo Rui Cabeção. Então, é esse o fato escanteado de hoje. Bom, a década de 60 foi onde o clube realmente começou a decair. Saindo daquele campeonato mineiro dos anos 50, o América passou por uma seca de 14 anos sem títulos, mais tempo do que eles ficaram ganhando títulos lá atrás. Isso só foi ser quebrado em 1971, foi quando eles ganharam novamente o Mineirão invicto. Mas aí o Mineirão já estava começando a ter outras dinâmicas, com o próprio Campeonato Brasileiro, com outros clubes. Então realmente já o cenário do futebol era outro, até porque no ano de 73 ele fez uma boa campanha no Brasileiro e chegou a terminar em sétimo, que foi quando ele começou a tentar se reerguer, mas logo depois, na mesma década de 70, o América passou por uma das suas piores crises financeiras e foi aí que infelizmente o projeto do clube realmente desandou e começou a cair bastante. E bom, seguindo seca de títulos, seguindo o rebaixamento no Brasileiro, o América estava se encontrando na sua pior fase da história, mas na década de 80 o clube ficou determinado a se reerguer. Então, entre a década de 80 e a década de 90, foi quando o clube começou a reinvestir na base que ele tinha dissolvido lá atrás e tentar contratar bons jogadores para ver se o grande futebol do América voltava. E voltou em partes. Em 1992 ele conquistou de volta a vaga para a Série A do Brasileiro. Em 1993, após 22 anos na fila, o América conquistou de novo o título mineiro. Mas em 93 ainda ele acabou caindo de novo para a Série B, mas de uma forma meio esquisita, porque ele terminou em 16º num campeonato com 32 times. E você aí, nosso batedor de escanteio inteligentíssimo, deve estar fazendo as contas tipo: não, peraí, porque 16, metade do sentido, como que pode ter caído o time com a metade do campeonato? Não faz, não batem as contas, não batem as contas. O que acontecia na época era que o Campeonato Brasileiro era muito confuso, vocês devem lembrar de várias polêmicas com questão de quantidade de times, formato, regulamento. Sério, tenta ler tipo o regulamento de um campeonato da década de 70 do Brasileiro ou da década de 80 e realmente tenta entender. É muito difícil. Mas o que aconteceu foi que o América também achou esquisitíssimo ele terminar no meio da tabela e mesmo assim ser rebaixado, e portanto ele entrou com um recurso na CBF para tentar anular isso. O problema é que a CBF ficou meio pistola e o América não tinha os advogados que o Fluminense tem, até porque talvez eles não fossem vivos ainda. Bom, o fato é que o América não tinha esses bons advogados e portanto ele ficou proibido pela CBF de participar de qualquer competição dela de 1994 até 1996. Mas foi nesse meio tempo que o América fez um dos seus maiores jogos na história contra ninguém mais, ninguém menos que o Milan de George Weah. Inclusive, falando no liberiano, que foi um dos recipientes da Bola de Ouro, foi ele mesmo que abriu o placar para o Milan, mas o América, com o atacante Celso, conseguiu com um belo chute rasteiro igualar o placar da partida e assim conseguir um grande resultado em cima de um dos maiores times da história, que era o Milan do Weah. E no final dos anos 90, o América meio que começa a entrar na configuração que a gente reconhece ele hoje, que é o time que às vezes sobe, às vezes desce, às vezes ganha um mineiro, mais ou menos isso, assim. Porque em 97 ele fez uma das suas maiores campanhas, quando ele foi campeão da Série B do Brasileiro e subiu para a Série A, só que infelizmente ele caiu de novo. Mas ele conseguiu um vice-campeonato da Série B e ele subiu de volta para a Série A nos anos 2000. Então foi o que eu falei, ele já estava nessa configuração de sobe, desce, sobe, desce, sobe. Olha, dá quase uma música aí, sim, né? Agora, passando pela década de 2000 e entrando no novo século, o América já estabelecido como esse time que sobe e desce, ele chegou a ganhar várias taças, o Pedrão pode listar mais ou menos as principais aqui, mas algumas valem ser citadas, como por exemplo, no mesmo ano que eles subiram em 2000 para a Série A, eles também ganharam a taça Sul Minas, que tem um nome bastante explicativo, é que nem o Rio São Paulo, em cima do Cruzeiro.
e depois de 15 anos na fila, eles voltaram a ganhar o Campeonato Mineiro em 2001, conquistando seu 15º título na história em cima do Atlético Mineiro. Mas logo depois desse bom desempenho de uma Taça Sul Minas e de um Mineirão, infelizmente eles passaram por talvez a pior fase da história do clube, quando no mesmo ano que eles conquistaram o Mineiro, por algum motivo obscuro, eles caíram para a Série B do Brasileiro, vai entender. Mas além de cair para a Série B do Brasileiro, em 2004 eles caíram para a Série C. Um time que já foi decacampeão estadual caiu para a Série C do Brasileiro. Nos próximos anos eles ganharam mais alguns títulos de pouca expressão, como o Pedrão já deve ter listado, mas eles passaram por de novo uma fase difícil, quando em 2007 eles tiveram um desempenho pífio e caíram para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. E aí o América começou a entrar numa época sombria do clube, seguindo aquele renascimento do fim dos anos 80, e talvez a esperança estivesse começando a acabar em Minas Gerais. Mas a esperança não morreu e logo em 2009 eles ganharam a Série C, e aí o América voltou para esse pique que ele está hoje, subindo e descendo e ganhando alguns títulos pelo meio. Ele conseguiu acesso à Série A logo em 2010, logo depois de subir da C, só que logo em 2011 ele foi rebaixado de novo. Entre mais subidas e descidas lá para 2015 e 2018, ocorreu o ano de 2016, que foi o centenário do clube, e portanto eles fizeram uma reinauguração do estádio deles, batizando ele de Estádio Independência, que é o estádio que vocês devem conhecer, lá no bairro do Horto, que também teve mando de jogo do Atlético Mineiro de forma conjunta. De novo, como eu disse, eles subiram e desceram mais algumas vezes, mas é importante dizer que em 2006, que foi um dos anos em que eles caíram para a Série B de novo, eles voltaram a ganhar o Campeonato Mineiro, sendo seu 16º e até agora o último título. O legal é que 2016 completou 100 anos lá do primeiro título mineiro deles, que foi o primeiro daquele decacampeonato. Eles acabaram ganhando o título de novo, que foi bastante histórico, bastante emblemático. E agora, de novo na Série B, o clube está com o comando do Lisca Doido, nosso queridíssimo Lisca Doido, e está jogando um senhor bolão. E está agora fazendo sua melhor campanha na história da Copa do Brasil, jogando a semifinal, empatando o primeiro jogo por 1-1 contra o Palmeiras e com grandes chances de levar o título para casa, porque não se subestima um time do Lisca Doido. E bom, a gente torce muito para que o Coelho volte à elite do futebol, porque se o Coelho tivesse seguido o sucesso que ele teve no início da vida dele, ele provavelmente seria maior que o Cruzeiro, seria maior que o Atlético, estaria brigando pelo título de maior time do Brasil, teria vários brasileiros, teria várias Libertadores, mas infelizmente o clube acabou caindo. Mas a gente torce muito para o reerguimento do clube. Espero que vocês tenham de novo gostado das minhas representações com o time preto e branco pro Atlético, o azul pro Cruzeiro e o verde pro América, porque de novo eu não tenho camiseta, eu peço desculpas. Se a Adidas quiser me patrocinar, a Nike ou o próprio América, chama nós, eu aceito. Mas enfim, bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso segundíssimo Sem Marcação. Esqueci de avisar no vídeo anterior que era o primeiro, a mudança de quadro só, super importantíssimo, esqueci. Mas espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo de qualidade nada duvidosa. E é tudo nosso.